Olá, quinto ano! Estamos de volta outra vez. Em breve, juntinhos, pessoalmente, com fé em Jesus. Agora teremos nossas aulas de geografia e de religião. Eu quero que vocês peguem o livro de geografia de vocês e abram na página 30. Dê pausa no vídeo de vocês, que a Pro está esperando. O Brasil e suas características. Ah, como nosso país é amado. E ele é o quinto país maior do mundo, como já vimos, não é? Então, vimos também que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dividiu o Brasil em 5 grandes regiões. Lembramos que a nossa região é a região Nordeste e que o Brasil é um país muito rico, tanto na fauna quanto na flora. Fauna é o conjunto de animais de uma região e flora é o conjunto de plantas de uma região. E o homem, com a sua tecnologia, com as inovações, com a globalização, vem tornando o Brasil cada vez mais um país desenvolvido. Sei que estamos enfrentando essa pandemia, mas não só aqui, como em todo o mundo, cientistas, pesquisadores estão trabalhando dia e noite para encontrar a cura para o Covid-19, esse vírus que nos maltrata. Não é isso? Hoje nós vamos ver as paisagens brasileiras. Chamamos de paisagem tudo aquilo que pode ser visto e percebido em um lugar, em um determinado momento. Ou seja, se vocês olharem para o lado de onde vocês estão agora, nesse exato momento, vocês irão ver uma paisagem. Se vocês estiverem sentados a uma mesa, vocês irão ver o que é que está ao seu redor. Sofá, armários, cadeira, televisão. Se vocês chegarem na janela, vocês irão ver uma outra paisagem. Se vocês forem ao quintal, quando vocês saem de casa e vão à escola ou em qualquer outro lugar, vocês passam por diversas paisagens diferentes. Então, paisagem é tudo aquilo que pode ser visto e percebido em um lugar, em determinado momento, ali próximo a nós. O que observamos em uma paisagem é o resultado da combinação entre os elementos naturais, que vem da natureza, o clima, o relevo, a vegetação. E o que é relevo? Relevo são as diferentes formas da terra. Planaltos, planícies, montes, chapadas, depressões. Quando eu falo em depressões, eu falo em depressões terrestres, tá certo? Tipo de vegetação. Produzidos pelo ser humano, temos também os elementos culturais que são produzidos pelo ser humano. Construções, lavouras, pastagens, tudo isso é uma paisagem. O Brasil apresenta grande variedade de paisagens em razão de sua extensão territorial, porque o Brasil, como eu disse, é o quinto país do mundo em extensão territorial. Das características naturais e da forma como o espaço vem sendo transformado pelas atividades humanas ao longo da história do país. Observe nas imagens alguns exemplos da variedade de elementos naturais e culturais que compõem as diversas paisagens brasileiras.
Aí na página 30, nós temos uma paisagem que retrata a comunidade ribeirinha em Carauari, no Amazonas. Essa foto foi tirada em 2015. Vocês observaram que as casas são feitas de madeira, palafitas, feitas sobre madeiras por causa das enchentes dos rios, não é? Não é? Tem uma jangada, muitas árvores lá no fundo. São elementos naturais, uma paisagem natural. Logo abaixo tem a cidade de Salvador, na Bahia. Essa foto foi tirada em 2016. Vocês já percebem elementos culturais produzidos pelo ser humano. Estradas, o Farol da Barra, prédios. Na página 35, não temos aí, mas nós podemos observar, vocês, com o livro de vocês, uma plantação de trigo em Cornélio Procópio, no Paraná, em 2015. Observe que é uma paisagem extremamente natural, sendo modificada pelo homem, com máquinas. Logo em seguida, uma comunidade rural em Belo Vale, Minas Gerais, também tirada em 2015. Vocês já podem perceber vários recursos naturais, não é? Então, paisagem artificial é a paisagem transformada pelo homem, enquanto, grosseiramente, podemos dizer que a paisagem natural é aquela ainda não mudada pelo esforço humano. Vamos passar agora para a página 35, onde vocês estão aí vendo a mistura de povos, ou seja, uma miscigenação. E o que é uma miscigenação? Está no título do nosso assunto. Mistura de povos de diferentes etnias, de diferentes raças. Vocês podem logo de cara observar aí nessas 5 fotografias. Uma menina afrodescendente, uma mulher descendente de português em São Paulo, um menino indígena, uma menina descendente de alemães, bem branquinha com os olhos claros, um homem descendente de japonês, um homem ocidental, não é? Em São Paulo. Então, isso é miscigenação, é essa misturas de povos que dão origem a um novo ser humano. Lendo aí, nós temos que vários povos fazem parte da história do Brasil e foi da miscigenação deles, ou seja, dessa mistura de etnias, de raças, que se originou o povo brasileiro. Essa miscigenação pode ser observada nos traços físicos das pessoas e nos costumes e tradições herdados. Vocês veem que os descendentes de japonês, de chineses, eles gostam de comidas cruas, do sushi, da yakisoba. E nós, brasileiros, muitos vão se habituando, saboreando e passando a fazer uso desse tipo de alimentação. Os negros que trouxeram o samba para a gente, já entramos num novo ritmo próximo ao samba, que é o pagode. Então, todos herdados dessas raças, não é? Dos negros. E assim sucessivamente. Vamos continuar aqui. Diversos povos indígenas habitavam as terras que hoje conhecemos como Brasil, quando os europeus, especialmente os portugueses, quando a gente fala em Europa, vocês lembrem da Itália, da Alemanha, tá certo? Esses europeus, especialmente os portugueses, chegaram e a ocuparam no início do século XVI. Ou seja, ocuparam as terras brasileiras.
pouco tempo depois, os portugueses trouxeram à força africanos de diferentes povos, não é, da África, do continente africano, para trabalhar como escravos. Nós já vimos tudo isso. Mais tarde, outros povos vieram para o Brasil, entre eles italianos, espanhóis, alemães, sírios e japoneses. Todos esses povos deram origem ao povo brasileiro. Então, foi o que nós vimos, que depois que a Lei Áurea libertou os negros, foi preciso que os imigrantes que estavam passando por uma grande guerra econômica na Europa recebessem ajuda do governo brasileiro para vir colonizar e trabalhar como mão de obra nas lavouras de café. Passem agora para a página 34 do livro de vocês. Os problemas sociais no Brasil. Gente, como nós vimos no nosso assunto de religião, nós vivemos em uma sociedade. E sociedade é o conjunto de cidadãos que possuem direitos e deveres. Todos nós brasileiros, todos nós habitantes de uma nação, somos cidadãos com direitos e com deveres. Ou seja, nós temos o direito à educação, ao lazer, à saúde pública, nós temos direito a ter um teto, a ter qualidade de vida. Porém, nós temos que cumprir com as nossas obrigações, estudar, trabalhar, pagar os impostos, que são taxas de água, energia, IPTU, do terreno da casa onde moramos. Quando vocês estiverem maior, vocês irão ter mais noção de tudo isso, dessas taxas que os pais de vocês pagam como cidadãos. Na página 34, temos como tema os problemas sociais no Brasil. Observem nas imagens abaixo 2 exemplos de escola no Brasil. Que diferenças você observa entre elas? Nós temos uma escola em Fortaleza, no Ceará. Essa foto foi tirada em 2013. E nós temos uma escola em Belterra, no Pará, em 2014. De cara, o que é que vocês observam aí? Olha a diferença da estrutura das salas de um estado para o outro. Olhe como estão os alunos, a quantidade de alunos de um estado para o outro. Observando as imagens, é possível perceber grande desigualdade nas condições das 2 escolas brasileiras. Essas desigualdades estão presentes em muitas outras situações no país, como nas condições de moradia, de emprego, de acesso a serviços de saneamento básico, que é água, esgoto, água encanada, luz elétrica. Entre essas desigualdades, essas desigualdades são chamadas de desigualdades sociais. E nós vivemos num país em que a desigualdade social é bem evoluída. Nós podemos ver isso constantemente, diariamente. E agora, com essa pandemia que estamos vivendo, vocês podem observar, eu creio que vocês tenham pelo menos alguns minutos de atenção numa televisão, numa reportagem de jornal, um noticiário, e vocês podem ver o tanto de gente fraca que vem sofrendo e recebendo ajuda do governo e de instituições, de empresas de grande porte e pessoas, não é, comuns que se solidarizam
em prol dessas famílias carentes. Então, isso está sendo feito por causa das desigualdades sociais. Por quê? Porque muita gente tem muito e muita gente tem pouco. O que não é suficiente para ter uma vida de conforto. Às vezes falta moradia, falta água, falta uma vestimenta, falta o alimento. Não é isso? Um dos motivos das desigualdades sociais existentes no Brasil é a má distribuição de renda entre a população. Ou seja, uns ganham muitos e outros ganham poucos. Não é? Por mais que trabalhe, que a jornada de trabalho seja extensa, passe horas ali no campo trabalhando dentro de uma empresa, ele ganha pouco, porque às vezes não estudou muito, porque não é reconhecido dentro de uma empresa. Já tem muitas pessoas que trabalham pouco, que muitas vezes não chegam nem a ir ao seu local de trabalho, como alguns políticos corruptos que ganham, que recebem o seu salário sem fazer nada em prol da sociedade. Tá entendendo? Então, isso é uma má distribuição de renda. E o que é que deve ser feito? Deve ser feito uma reforma política para que todos ganhem de forma adequada, não é? Mesmo seguindo uma hierarquia onde nós temos sempre um líder, que tem outro líder, que tem outro líder, seguindo essa hierarquia de poder, mas que a renda ela seja justa para cada um de nós. Na página 35 tem assim: nas últimas décadas ocorreram algumas mudanças que refletiram na melhoria da qualidade de vida de muitos brasileiros. Ou seja, nos últimos anos, uma década tem 10 anos. Então, de alguns anos para cá, não é? Algumas mudanças refletiram na qualidade de vida de muitos brasileiros. Entre elas, a expansão, o crescimento do acesso à energia elétrica e à água tratada e encanada nas moradias. Outro indicador da melhoria da qualidade de vida foi o aumento da expectativa de vida dos brasileiros e a diminuição da mortalidade infantil por causa de melhores condições de saúde da população. O que é expectativa de vida? Expectativa de vida é o número que indica quantos anos, em média, vive uma população. Ou seja, se a população do Brasil chega a viver, a maioria, aos 80 anos, aos 90 anos, se morrem mais cedo, aos 60 anos. Então, expectativa de vida, essa pesquisa que é feita para ver com quantos anos, até quantos anos vive a população de um país. E quando eu digo que houve a diminuição da mortalidade infantil, muitas vezes porque os jovens, crianças, vão para as ruas trabalhar, se envolvem no mundo das drogas, da violência, roubam, então acabam morrendo cedo. Outros, por falta de alimento, acabam desnutridos, doentes. Então, as escolas públicas passaram até a oferecer a alimentação dessas crianças. Com essa pandemia, muitos estão sofrendo. É por isso que o governo liberou esse auxílio de R$600 para muitos pais de família poderem comprar um alimento para seus filhos. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, leiam o livro direitinho e vamos responder as atividades, não é, do livro de Geografia, páginas 31, 33, 35, 36 e 37. Tá certo? É um assunto muito gostoso. Releiam com bastante atenção. Vocês são inteligentes e eu tenho certeza que vocês irão responder
Numa boa. Na próxima aula, nós iremos corrigir as atividades de geografia. Agora, passando para a aula de religião, nós vamos falar hoje sobre as virtudes, sobre os nossos valores. O que o ser humano tem de bom dentro de cada um de nós. Momento especial. Gente, e nós estamos vivendo um momento especial, um momento em que temos que parar para refletir sobre os nossos atos, aprender a valorizar a nossa família, aos nossos pais, aos nossos amigos, aos nossos professores, ao ser humano, ao próximo e principalmente a Deus. Momento especial. Existe uma luzinha no seu peito, uma luz que os olhos não veem, mas quando ela está acesa, a gente sente, pois ela que causa os nossos sentimentos. Quando você a acende, aparecem sentimentos bons em seu peito. Tudo fica mais bonito e gostoso. Ela faz você se sentir alegre, calmo, manso, compreensivo, prudente. Quando você a apaga, aparecem sentimentos maus. Tudo fica mais feio e dolorido. Sem ela, você se sente triste. Quando está acesa e brilhante, ela sai pela boca, fazendo-nos sorrir. Ela também sai pelos olhos, fazendo-os brilhar. Ou seja, pensamentos bons atraem coisas boas. Pensamentos ruins atraem coisas ruins. Então, temos sempre que manter essa luz do amor acesa dentro de nós, para que possa sair da nossa boca e do nosso coração só coisas agradáveis. Ela sai pelo peito, fazendo-nos amar, e pelos braços, fazendo-nos abraçar. Sai também pelas mãos, fazendo-nos caprichar em tudo. Sai finalmente pelo corpo inteiro, fazendo-nos dançar. Ah, como é maravilhoso quando a gente está feliz, quando a gente está com o coração iluminado, a mente iluminada, e a gente baila, a gente acha tudo lindo, a gente trata as pessoas com amor, a gente aprende a perdoar, a agradecer. Sai finalmente pelo corpo inteiro, fazendo-nos dançar. Nós somos felizes quando ela está acesa. Esse texto faz parte do livro Se Ligue em Você, de Luiz Antônio Gasparetto. Vamos adiante. Para pensar, viu, gente? Nisso aqui agora, ó. Pessoas felizes são aquelas que encontram a alegria de viver nas pequenas coisas. Ou seja, não precisa termos muito, bastante, para sermos felizes. O pouco com Deus é muito. Então, a mínima coisa que temos nos faz feliz se nós conseguirmos enxergar o que temos com gratidão a Deus. Essas pessoas possuem o bom humor. Por um mundo de paz. Mãos se entrelaçam, se unem em busca de paz. Pessoas alegres, com mentes sadias, formam um grande círculo, em busca de algo a se fazer. Há tanto para resolver, mas primeiramente vamos cuidar daqueles que herdarão a terra. E para isso, gente, temos que viver em paz. Agora vocês vão descobrir os valores que, colocados em prática, favorecem na formação de cidadãos mais humanos. Vocês vão copiar no caderno, são 6 valores aí. Valores são virtudes, são qualidades, são
as coisas que temos de bom dentro da gente. Meditando, pensando. O ser humano precisa praticar valores. Nós só nos realizamos como seres humanos sendo virtuosos, ou seja, cheios de vida, cheios de esperança, cheios de Deus. Virtude e felicidade andam juntinhos. Será a virtude uma coisa chata, difícil e dura? Será que ela é contrária ao que o homem mais procura? Tem gente que acha assim. Melhor é não ter virtude, fazer o que der na telha, sem tomar uma atitude? Procurar prazer em tudo, mesmo à custa do outro alguém. Viver sem bússola justa, além do mal e do bem. Mas filósofos avisam e a religião também diz: engana-se quem procura, fora do bem, ser feliz. Ou seja, o caminho está no bem. O que é que a Pró sempre diz na sala? Sempre vão nos ser oferecidos dois caminhos, um do bem e um do mal. Nós temos que ter consciência de que o caminho do bem é o que nós temos que seguir para alcançarmos a felicidade plena. Felicidade é a virtude praticada a cada dia. É a justiça das ações, sem vaidade ou covardia. Ser feliz é muito mais que viver só de prazer. É uma paz de consciência. Feliz é ser mais que ter. É quando a gente se conforma com o que tem. É quando a gente não exige do próximo, dos nossos pais, dos nossos avós, do nosso amigo, a atenção só para a gente, aquele presente que a gente tanto quer. Tudo chega na hora certa. Então, nós não podemos exigir algo que não seja o momento de recebê-lo. Quem sabe enxergar a vida pelo prisma da virtude é que é feliz de verdade. E ante o mundo não se ilude. Justiça, amor e bondade é o que não são ilusões, pois podem brotar tranquilas nos humanos corações. Ou seja, os nossos corações sempre devem ser preenchidos de justiça, de amor e de bondade, para que possamos viver feliz, com alegria, harmonia no mundo, em paz. Atividade para ser copiada no caderno de religião. Gente, eu coloquei aí 30/11/2020. Mas vocês me perdoem, é 30/4/2020, tá bom, quinto ano? Corrijam aí para a Pró. Primeiro, diante desse momento em que todos nós estamos enfrentando, quais as virtudes que você escolheria para praticarmos todos os dias em prol de um mundo melhor? Vocês vão citar essas virtudes e vão dizer o porquê, tá certo, gente? Na próxima aula a gente corrige. Um beijão e fiquem com Deus. Muito obrigada. Toma, Andrei. Falei, não foi? É assim. Ô, nego, pensar que eu faço isso de manhã e de tarde. E isso aqui são 2 aulinhas, viu? Já nem cansa, né, mãe? Eu não, eu tenho prazer. Que bom, então. Falei, nossa satisfação. É, nego. Satisfeita? Tá satisfeita? Então deixa seu pai olhar depois. É, olha. Não, termina logo. 28